Existe uma memória compartilhada que assombra o sono de toda uma geração. Se você cresceu assistindo TV nas manhãs dos anos 80, 90 ou no início dos anos 2000, você sabe exatamente do que eu estou falando. Não era preciso ter internet, não existiam fóruns como o Reddit e nem correntes de WhatsApp. Mesmo assim, em cada pátio de escola, de norte a sul do país, uma lenda urbana se espalhou como um vírus silencioso. A história era contada aos sussurros, como uma verdade proibida. Você sabia que eles nunca voltaram para casa? Você sabia que o final verdadeiro nunca passou na TV porque era macabro demais? Estamos falando, é claro, de Caverna do Dragão. Para nós, crianças inocentes, aquilo era apenas uma aventura épica de RPG. Nós torcíamos para Hank, Eric, Diana e o resto do grupo. Mas no fundo da nossa mente algo incomodava. Por que o mundo era tão hostil? Por que a esperança era sempre arrancada deles no último segundo? Foi nesse vácuo de respostas que nasceu a teoria do purgatório. A lenda dizia o seguinte: o acidente na abertura não foi apenas um susto. Aquele carrinho de montanha-russa realmente caiu. Eles não atravessaram um portal mágico. Segundo a teoria, Hank e seus amigos morreram na hora, naquela queda fatal. O reino não seria um mundo de fantasia, mas sim o inferno, ou um purgatório eterno. As peças se encaixavam de forma perturbadora. O Vingador seria o demônio torturador. O dragão Tiamat seria um anjo tentando avisá-los da verdade. E a parte mais cruel, o mestre dos magos, a figura paterna. A teoria afirmava que ele era o próprio diabo disfarçado, dando falsas esperanças apenas para se alimentar do desespero daquelas crianças por toda a eternidade. É uma história de arrepiar, não é? Ela faz tanto sentido que virou verdade absoluta na nossa cabeça. Mas será que a nossa infância inteira foi baseada nessa mentira macabra? Será que os criadores de um desenho feito para vender brinquedos realmente escreveram um roteiro em que 6 crianças morrem de forma trágica? Muito prazer, eu sou o Theo, o seu guia por esse labirinto de nostalgia. E sejam muito bem-vindos a Crônicas de Desenhos Animados. A minha missão aqui é simples: desenterrar o que a TV esqueceu de te contar. Hoje nós vamos fazer justiça. Eu abri os arquivos confidenciais da produção e encontrei o roteiro perdido do último episódio, chamado Requiem. Um roteiro que foi escrito, finalizado, mas nunca animado. O que está escrito nessas páginas muda tudo o que você pensava saber sobre o Mestre dos Magos. Prepare-se, porque hoje você vai descobrir se eles estavam vivos, mortos ou se a verdade é ainda mais surpreendente. Se você é do tipo que não dormia direito pensando se o Presto ia conseguir fazer a mágica funcionar, ou se tem saudade dessa época de ouro da TV, já clica no botão de inscrever-se. Aqui, a nostalgia é levada a sério. E antes de eu revelar o segredo do episódio perdido, eu preciso saber o tamanho dessa lenda urbana. Comenta aqui embaixo. Quando te contaram essa teoria da morte na escola, você acreditou nela ou você achava que era mentira? Quero ver quem foi enganado e quem sempre desconfiou. Antes de desmascararmos essa mentira, nós precisamos fazer uma viagem no tempo. Eu quero que você feche os olhos por um segundo e volte para aquela manhã de 1995 ou 2001. Você está sentado no sofá da sala, talvez no chão, com um pijama ainda no corpo. Na mesa, aquele pão francês com manteiga e um copo de café com leite. Na tela, a Xuxa ou a TV Colosso anunciavam a próxima atração. Quando a trilha sonora de Caverna do Dragão começava a tocar, o clima na sala mudava. Você sentia isso? Diferente de He-Man ou Thundercats, onde os heróis eram poderosos, musculosos, e a gente sabia que o Esqueleto ou Moon-Rai iriam perder de forma cômica no final. Caverna do Dragão tinha um peso diferente. Era melancólico. Era perigoso. Era real. Aqueles 6 jovens não eram guerreiros escolhidos por uma profecia para salvar o universo. Eles eram adolescentes normais, como eu e você. Hank, Eric, Diana, Sheila, Presto e Bob estavam apenas num parque de diversões. Eles usavam tênis e calça jeans. Eles sentiam medo, sentiam fome e sentiam saudade dos pais.
Essa vulnerabilidade criou uma conexão imediata e profunda com a gente. Nós não queríamos ser eles, nós queríamos salvar eles. E foi justamente essa conexão emocional que tornou a experiência de assistir tão dolorosa e o cancelamento da série tão traumático. Produzida numa parceria lendária entre a Marvel Productions e a TSR, a série teve 27 episódios exibidos originalmente entre 1983 e 1985 nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, graças às reprises infinitas da Globo, parecia que existiam centenas de episódios. O problema é que todo capítulo seguia uma fórmula cruel, desenhada para destruir o nosso coração infantil. O mestre dos magos aparecia do nada, falava uma frase enigmática e apontava o caminho de casa. O grupo lutava com unhas e dentes, enfrentava orcs, o Vingador, o Tiamat. Eles chegavam quase lá. O portal se abria, a gente conseguia ver o parque de diversões do outro lado. Mas no último segundo, algo dava errado. Eles precisavam fazer uma escolha moral, voltar para casa ou salvar alguém inocente. E, como verdadeiros heróis, eles sempre escolhiam ficar e ajudar. O portal se fechava e a esperança morria mais uma vez. Essa repetição criou uma angústia coletiva. Uma geração inteira cresceu com essa sensação de assunto inacabado, de um ciclo de sofrimento que nunca terminava. E a mente humana, especialmente a de uma criança, não sabe lidar com o vácuo. Nós precisávamos de um fechamento. Quando a série parou de ser produzida bruscamente, sem exibir um episódio final, o silêncio dos criadores foi preenchido pela imaginação fértil e um pouco sádica dos fãs. A teoria do purgatório não viralizou porque era mais provável. Ela viralizou porque ela validava a nossa frustração. Ela nos dizia: não é culpa sua por torcer tanto e nunca ver eles ganharem. Eles nunca ganham porque o jogo já acabou. Eles já perderam. Era uma explicação cruel, mas era uma explicação. E na falta da verdade, nós abraçamos a lenda. Se você também sentiu uma pontada de raiva e admita um pouquinho de ódio toda vez que o mestre dos magos falava uma charada e desaparecia deixando as crianças na mão, esmaga esse botão de like agora. É a nossa vingança coletiva. Vamos ver quantos órfãos da caverna estão assistindo a gente hoje. Se esse vídeo bater a meta de likes, eu prometo trazer a história do final proibido de Família Dinossauro também, que é tão traumático quanto esse. Mas agora chega de teoria e suposição, vamos aos fatos frios. O que realmente aconteceu nos bastidores da CBS que impediu o final de ir ao ar? E o que diz, palavra por palavra, o tal roteiro Requiem que inocente ao mestre dos magos? Vamos colocar essa história na mesa de cirurgia. Para entender por que fomos enganados, precisamos lembrar como a informação viajava nos anos 90 e 2000. Não existia Google para checar fatos. A verdade chegava através de revistas de banca ou daquelas correntes de e-mail intermináveis, com fontes em vermelho neon e letras garrafais dizendo "repasse ou seu computador vai explodir". Foi num desses e-mails, por volta de 1999, que a verdadeira história de Caverna do Dragão começou a circular no Brasil. O texto era assinado por um suposto roteirista arrependido ou um pesquisador anônimo. E a narrativa era tão bem amarrada que gelava a espinha. A teoria se baseava em 3 pilares macabros. O primeiro pilar era a inversão de papéis. Segundo a lenda, o reino era o inferno, dividido em círculos como na obra de Dante. O Vingador. Olhe para ele, a pele pálida, o chifre único, as asas de morcego. A teoria dizia que ele não era um feiticeiro, mas sim o demônio encarregado de impedir que aquelas almas fugissem. O mestre dele, o sem nome, seria o próprio Lúcifer. Isso explicava por que ele nunca matava os garotos. Ele só queria atormentá-los. Afinal, eles já estavam mortos. Você não pode matar o que já morreu. O segundo pilar era o mais genial e o que mais convencia os fãs: o dragão Tiamat. Na série, o Tiamat é um monstro terrível de 5 cabeças. Mas repare bem, ele é o único ser que o Vingador teme. Ele também ataca o Mestre dos Magos. A teoria da conspiração dizia: por que o monstro atacaria os vilões? A resposta inventada era brilhante. Tiamat seria um anjo.
um enviado divino com a missão de avisar as crianças que elas estavam sendo enganadas, que elas precisavam aceitar a morte para ascender aos céus. Toda vez que o Tiamat aparecia rugindo, a lenda dizia que ele não estava atacando, ele estava tentando quebrar a ilusão do Mestre dos Magos. E isso nos leva ao terceiro e mais cruel pilar, o Mestre dos Magos. A teoria afirmava que ele e o Vingador eram duas faces da mesma moeda. Enquanto o Vingador torturava o corpo, o Mestre dos Magos torturava a mente. Pense comigo, ele dava charadas impossíveis, ele aparecia do nada e sumia quando o perigo apertava, ele sempre impedia os garotos de entrar no portal no último segundo com alguma desculpa moral. Para a lenda urbana, ele era o diabo, o grande enganador. Ele se alimentava da esperança. Manter aquelas 6 crianças correndo em círculos, achando que poderiam voltar para casa, era o prato principal dele. Faz sentido? Sim. É assustador? Com certeza. Explica a nossa frustração? Perfeitamente. Mas eu sinto informar. É tudo uma grande fanfic. Uma invenção de fãs. A verdade é muito menos diabólica, mas muito mais interessante do ponto de vista narrativo. A série não acabou porque eles morreram. A série acabou porque a emissora, CBS, cancelou o desenho antes da hora. Simples assim. Business. Porém, o roteirista original, Michael Reeves, indignado com o cancelamento, resolveu escrever o final definitivo, um roteiro de audiodrama chamado Requiem. E nesse roteiro oficial, que a gente vai abrir agora, não tem inferno, não tem demônio e o mais importante, o Mestre dos Magos não é quem você pensa. Segurem-se na cadeira porque a revelação oficial do episódio Requiem muda toda a mitologia da série e transforma o vilão em vítima. Prepare o seu coração, porque o que eu vou contar agora é oficial. O roteiro do último episódio, intitulado Requiem, foi escrito por Michael Reeves, um dos principais roteiristas da série. Ele sabia que o show seria cancelado e queria dar um fim digno à saga. Nesse texto, que nunca foi ao ar, a história começa diferente. O Mestre dos Magos aparece, mas dessa vez ele não fala por enigmas. Ele diz: "A hora chegou. Vocês completaram o treinamento." Pela primeira vez, o grupo recebe uma chave física, real, que abre qualquer portal. Sem truques, sem monstros atacando na última hora. Eles finalmente têm o poder de ir embora. Mas claro, o Vingador não deixaria isso barato. Ele propõe um desafio final. A batalha final acontece no Cemitério dos Dragões. E é aqui que a mágica acontece. O Vingador dá um golpe fatal em Hank, mas o líder do grupo, em vez de contra-atacar com ódio, decide fazer algo que nunca fez antes. Ele se recusa a lutar. Hank percebe que a violência só alimenta o poder do vilão. Ele abaixa o arco. Nesse momento de sacrifício e coragem, a magia do reino reage. O Vingador é atingido, não por uma flecha, mas pela pureza da atitude deles. Ele cai, derrotado. E então, a cena que mudaria a história da televisão acontece. O Mestre dos Magos surge da neblina. Ele caminha até o corpo do Vingador, caído no chão. Você espera que ele bana o vilão, que ele destrua o inimigo, mas o Mestre dos Magos se ajoelha. Ele coloca a mão sobre o Vingador e diz 2 palavras que explicam tudo. Levante-se, meu filho. Você ouviu direito. O Vingador é filho do Mestre dos Magos. Essa é a chave mestra da série. No roteiro Requiem, é revelado que há muito tempo, o filho do Mestre foi corrompido por uma magia maligna, ou pelo sem nome, dependendo da versão. Ele se tornou o Vingador. O Mestre, sendo uma entidade de pura bondade, não podia destruir o próprio filho, mas também não conseguia salvá-lo sozinho. Ele precisava de ajuda externa. Ele não trouxe Hank, Eric, Sheila e os outros para o reino para torturá-los. Ele os trouxe para treiná-los. Cada monstro, cada desafio, cada não na frente do portal não era sadismo, era treinamento.
Ele precisava que aquelas crianças amadurecessem, que superassem seus medos. O covarde Eric ficando corajoso, o inseguro Presto virando um grande mago, para que no dia final eles fossem fortes o suficiente para redimir o Vingador. Então, a teoria do inferno cai por terra agora. Eles não estavam mortos. Eles eram a cura. Eles eram a esperança de um pai desesperado para salvar seu filho das trevas. Com o Vingador purificado e transformado de volta a um príncipe bondoso, o equilíbrio do reino é restaurado. O Mestre dos Magos abre o portal final, dessa vez definitivo. Eles olham para dentro e veem o parque de diversões. A montanha-russa, os pais esperando, um mundo real. O roteiro termina com um final aberto, mas otimista. O mestre diz que eles podem voltar para casa como heróis, ou podem ficar no reino, onde agora seriam lendas vivas. O texto corta antes de vermos a decisão final, mas a mensagem é clara. Eles venceram. Eles estão vivos. E o Mestre dos Magos nunca foi o vilão. Ele foi o pai mais paciente do universo. Cara, imagina assistir isso na TV em 1995. Teria sido o maior evento da nossa infância. É um final de redenção, não de morte. É muito mais bonito do que imaginar que eles morreram num acidente de brinquedo, não é? No fim das contas, a verdadeira história de Caverna do Dragão não é sobre morte, é sobre amadurecimento. É curioso pensar por que a teoria do purgatório fez tanto sucesso. Talvez, como crianças crescendo num mundo complicado, a gente já tivesse esse cinismo dentro de nós. Era mais fácil acreditar que o mundo era cruel e injusto, um inferno, do que acreditar que todo aquele sofrimento tinha um propósito maior de aprendizado. Nós escolhemos acreditar na mentira macabra porque ela era chocante. Mas a verdade, a de que o vilão era apenas um filho perdido precisando de ajuda e os heróis eram a chave para salvá-lo, é uma mensagem muito mais poderosa. Ela nos diz que até os monstros têm redenção e que às vezes a gente não volta para casa porque ainda temos uma missão a cumprir onde estamos. O roteiro Hacking nos ensina que o Mestre dos Magos não era um sádico, ele era um professor. E como todo bom professor, ele sabia que não podia dar a resposta pronta. Os alunos precisavam descobrir sozinhos. Hank, Eric, Sheila, Diana, Presto e Bob sobreviveram. Eles não morreram na montanha-russa. Eles viveram a maior aventura de todas e salvaram o reino inteiro. E quer saber? De certa forma, nós também sobrevivemos. Nós sobrevivemos à dúvida, sobrevivemos ao cancelamento da série e sobrevivemos às mentiras de pátio de escola. Hoje, você pode dormir tranquilo. A sua infância está salva. Eles estão bem. Agora, eu tenho uma missão para você. Existe muita gente por aí, amigos seus, primos, colegas de trabalho, que ainda acreditam que eles morreram. Pessoas que ainda carregam esse trauma falso. Você tem o dever de libertar essas pessoas. Então faz o seguinte, compartilhe esse vídeo no grupo da família ou com aquele amigo de infância que te contava a lenda do inferno. Manda o link e diz a gente estava errado esse tempo todo. Esmaga o like se você sentiu um alívio na alma ouvindo essa história. E o mais importante, se inscreve no canal e ativa o sininho. O YouTube é igual ao Mestre dos Magos. Se você não ativar o sino, ele some e não te avisa quando eu postar o próximo vídeo. Eu sou o Theo. Essas foram as crônicas de desenhos animados. E lembrem-se, nem tudo que é assustador é verdade. Às vezes é só falta de um final feliz. Até a próxima crônica.